você está aqui porque você vai nos contar as histórias Tem muita coisa. de crimes na comédia, tá vendo? Acontece muita coisa, né? Acontece, né, Muita Chesman? coisa. A gente ficava escandalizado com alguns acontecimentos que tiveram nos Estados Unidos recentemente. Inclusive, um comediante que eu gostava demais foi acusado aí de um crime de se tocar em público na frente de outras pessoas e tal. E nós tivemos um desse no Brasil também. Recentemente, teve um rapaz, teve uma pessoa aí que aparentemente, supostamente, ela teria se tocado na frente de pessoas na rua, como um fetichezinho aí. E aí deu uma bafafá, deu uma treta. E é lógico que ele não vai contar o nome pra gente. Não, jamais. É supostamente. É supostamente. Eu ouvi falar que então fica só na fofoca, no fofocrime. Que estavam num show. E aí essa menina... Vamos tentar adivinhar quem é. E aí essa menina que passou por isso viu o rapaz no palco, que ele não era do elenco, mas ele apareceu lá. Ele falou, esse cara aí eu já conheço, viu? E aí contou essa história. Então, aí quando começou a rodar, né? Mas esse aí é um rapaz que ele é menos conhecido, aparentemente já passou a situação, ele já voltou a fazer comédia novamente, mas aparentemente não... Mas ele chegou a ser processado? Fizeram um boletim de ocorrência? Só rodou a fofoca mesmo. Eu não sei se chegou a ter boletim de ocorrência, mas foi uma coisa que circulou muito no meio da comédia. E o pessoal da comédia, como é que viu isso? A galera da comédia é que varia muito de quem é que faz a coisa, entendeu? Tem uma história, eu vou contar essa que é mais para a gente exemplificar, ela é um pouco mais pesada. Alguns anos atrás, um humorista foi acusado de ter saído com uma moça. Eles saíram mesmo, eles estavam ficando, foram para a casa dele e logo depois houve uma acusação de que ele teria transado com ela dormindo. Ou seja, ela... Acusou um estupro. Não sei ela nem se pode falar a palavra, mas... Pode, não, mas ela não estava consciente. Não estava consciente, eles tinham bebido muito, usado bastante coisa, né? Então, eles não estavam conscientes, ele acordou, viu ela dormindo, eles já tinham transado, mesmo assim, não, né? Ela estava inconsciente. E aí começaram a colar cartaz falando sobre isso na Augusta, ali na região que eles estavam. Logo depois, durante os meses que se seguiram, né? Foi uma coisa muito pesada, assim. E aí teve todo o processo, teve julgamento e tal. E o que eu fiquei sabendo foi que no dia do julgamento, uma amiga da menina que acusou chamou ele antes deles entrarem na sala. E falou assim, a gente vai... Eu falei com ela, a gente vai retirar essa acusação, ela vai assumir que o que ela fez foi mentira, porque ela... supostamente, ela faz isso para extorquir as pessoas. Olha. E ele é de uma família que era bastante abastada, assim, sabe? De pessoas com dinheiro. Então, ela assumiu no julgamento lá que ela fez isso para tirar dinheiro dele. E só que nesse caminho até o julgamento, ele passou por um processo de depressão muito pesado. Ele já era uma pessoa depressiva. Ele tentou tirar a própria vida. Então, aconteceram muitas coisas. E o meio da comédia cortou ele de tudo. De tudo. Que até então, eu acho que é justo. Se a pessoa cometeu uma coisa dessa, é justo que ela não frequente aqueles espaços. Mas depois que passou o processo, ele foi inocentado porque aquilo não tinha acontecido, segundo eles. Um comediante muito conhecido mandou mensagem para um outro comediante, para um outro cara que é dono de um bar de comédia. E falou, olha, agora que o fulano foi inocentado, por que ele não pode mais entrar no bar? Porque ele era banido do bar. Sendo que tem outros comediantes, que muita gente já falou isso online, que ele tentou pegar essas pessoas à força e ele tem solo aí. Por que o cara tem solos, mas ele é famoso, e o outro está banido. E o outro está banido, sendo que só porque o cara não era conhecido. Então, não é uma maioria, não são todos, mas existe muito o quem faz. Então, Entendi. muitas vezes... porque esse talvez tivesse mais relevância, é isso? Eles não queriam perder? É um cara que é bem conhecido, né? E ele não vai contar o nome pra gente. Não, jamais. Nem sei se ele é tão conhecido assim, gente, né? Mas são dois pesos e duas medidas. Depende muito de quem faz, depende muito do meio onde ele é colocado. Então, sim, são histórias. Até então são histórias. Não houve um processo, no caso desse comediante mais famoso, mas já falaram até em podcasts de humor, podcasts grandes, que ele
tentou me beijar à força atrás do palco. Nossa, então a coisa é forte. Mas isso rola muito, Chesman, Acontece. O meio da comédia essas hoje... violências, assim? Hoje o meio da comédia é um meio um pouco mais profissional. Tá. No passado não era? Não era completamente arcaico. O meu primeiro grupo de comédia era eu, Thiago Ventura, que hoje é do Quatro Amigos, o Igor Guimarães, que está no SBT, que é maravilhoso, o Átila Chinhê, alguns outros comediantes menos conhecidos. E a gente não tinha a menor noção de onde chegava a comédia. Então, o Thiago Ventura, a primeira vez que ele foi na TV, a gente comemorou como se fosse, nossa, ele chegou no ápice dele, assim, porque ele vai na televisão. E era uma coisa completamente amadora. A gente escrevia os textos e não registrava. A gente ia fazer show por cachê, que era de boca, assim, ó, vou te dar tanto. Não tem um contrato, não tem nada. Eu só vou e vou fazendo. E para nós aquilo era o ápice. A comédia stand-up, no caso, não tinha um profissionalismo. Hoje melhorou muito. Hoje tem produtoras muito grandes que cuidam da carreira de humoristas. Então, quando acontece alguma besteira, a produtora já intervém. E tem muito caso disso hoje, não de crime, mas, por exemplo, comediante que não cancelou show porque ameaçaram ele. Entendi. Aconteceu recentemente com o Afonso Padilha, que ele fez uma piada sobre Santa Catarina, e aí ameaçaram ele de morte. Na nossa época, se acontecesse isso, a gente ia do mesmo jeito. Pô, o cara falou que vai fazer isso, não sei se ele vai fazer. Hoje não, hoje a produtora tem o cuidado de proteger o cara. Falou, vamos cancelar esse show, mais pra frente você vai de novo. A ameaça de morte acontece muito. Porque nem todo mundo entende a piada. Nem todo mundo entende a piada, muita gente se ofende, e tá tudo certo também se ofender. Mas profissionalizou muito. Então, como era uma coisa muito amadora, eu postei um vídeo, ganhei um monte de seguidor, então as pessoas mandam mensagem, as pessoas marcam encontro, as pessoas saem, e você não conhece aquela pessoa. É verdade, perigoso, né? Muitas vezes em show, assim, teve comediante que a pessoa estava no show, ele já saiu com a pessoa e já foi direto para um hotel, entendeu? Nossa, eu produzi essa galera. Corajoso. E assim, a gente não tem noção, no meu caso, eu comecei com 21, 22 anos. Você não tem noção dos perigos que o mundo te oferece. Não só o meio da comédia, mas o mundo em si te oferece. Teve situação de eu chegar num bar para fazer o show, o segurança do bar falou, se eu fosse você, eu ia embora, porque veio um cara aqui querendo te matar. Mentira! Assim, foi, peraí, calma, eu cheguei agora, por que que o cara eu tá fiz? querendo matar? Falou, não, porque parece que você mandou umas mensagens para a esposa dele, e aí ele veio cobrar. Você tinha mandado mensagem para a esposa dele? Não tinha mandado mensagem, nessa situação eu era inocente. E aí depois o que eu descobri? Um outro humorista que ia fazer o show junto comigo, que também era gordinho, tinha conversado com a esposa dele, mas ele não sabia que ela era casada. E aí ele pegou as conversas e falou, ele vai estar nesse show aqui, então eu vou lá matar ele. Gente! Só que o segurança me viu também gordinho, nas mesmas características, falou, o cara quer te matar. E aí eu pedi ajuda, tem uma pessoa na minha família que anda armado, pode me ajudar, porque é policial. E aí ela foi no Vem bar. me salvar. Ela foi no show, falou, se acontecer alguma coisa, eu tô aqui. E aí o rapaz que ia fazer o show falou, eu não vou pro show porque estão ameaçando me matar. E eu descobri que não era comigo. E o rapaz não foi no show. Ele passou por lá, depois não foi mais, e a história morreu. Se arrependeu, né, Se de ter mexido com a mulher alheia. Falou, acho que eu não vou. Então essas coisas acontecem por amadorismo, você fica deslumbrado, né? Você não é ninguém. Então, quando a gente começou, eu era um comediante, era um rapaz que trabalhava numa empresa de cosméticos e fazia show. Então, assim, do nada, eu tenho 6 mil seguidores, 10 mil seguidores, 20 mil seguidores. Então, a gente fica deslumbrado com essas coisas. Então, você trabalhava numa empresa de cosméticos? Eu trabalhava... não cometi crime nenhum. Acho que eu posso falar o nome. Pode. Eu trabalhava na Avon. Olha que legal, você saiu da Avon para a comédia. Eu fui mandado embora da Avon. E aí foi quando eu estava fazendo comédia já. Então eu fazia o show, eu entrava 10h30 da noite, eu fazia o show 8h30, corria para a Avon, entrava no horário certo e era uma correria. E aí quando eu fui demitido, eu falei, eu tenho que ganhar a mesma coisa na comédia que eu ganho na Avon. Tá. E aí eu consigo... E aí fiz 5 meses lá de seguro-desemprego que eu tinha. Uhum. Eu não ganhava a mesma coisa ainda. E aí foi quando eu falei, vou parar, então, vou procurar outro emprego. E aí minha família chegou em mim e falou, quer tentar mais um pouco? Tenta mais um pouco que a gente segura a onda em casa.
Aí eu Olha que tentei, legal sua família. porque minha família, isso é uma coisa que eu só descobri depois, eu comecei a fazer comédia escondido. Eu não falava que eu fazia comédia. E aí um dia alguém da minha família descobriu um flyer e apareceram no show de surpresa. Meu pai foi junto com a minha mãe de surpresa no show. E o que eu não sabia é que a família do meu pai, meu avô, a família do meu avô, eles eram artistas de circo. Olha que legal. Então, quando meu pai descobriu que eu fazia comédia, veio toda aquela coisa do pai dele que ele não tinha conhecido Da até nostalgia. então, da nostalgia e tal. E aí falou, não, segura a onda aí, a gente segura aqui, a gente vê o que dá. E aí foi quando as coisas começaram a dar certo. Lembrando que esse vídeo é apenas um corte. Para acessar o conteúdo completo, o link vai estar na descrição, no card ou na tela final. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva, deixe o seu like e acompanhe todos os nossos conteúdos aqui no canal.